Bom, então, nós temos que ficar atentos em relação ao crime de infanticídio, porque, olha só, não disse que seria uma modalidade de homicídio privilegiado, porque, olha só, a pena é muito branda. Pena detenção de 2 a 6 anos, não é nem reclusão, é detenção de 2 a 6 anos. O homicídio simples tem pena de 6 a 20. Então, olha, é como se fosse um homicídio privilegiado, é como se o legislador pegasse e falasse assim, olha, a mulher que age sob a influência do estado puerperal, é como se ela tivesse uma diminuição na pena por conta disso. Porque é algo que é comum a todos os partos e que pode, por uma questão fisiológica, psicológica, pode gerar uma perturbação mental, pode gerar essa motivação para a prática desse delito. Aí vem uma questão de prova, uma questão de concurso, que é a seguinte. Nós já sabemos que só existe infanticídio se a mãe praticar a conduta sob a influência do estado puerperal. E desde que seja durante o parto ou logo após o parto. Aí a pergunta que gera dúvida, que sempre cai em concurso com uma pergunta boa, é a seguinte. É possível participação no crime de infanticídio? Ou seja, é lógico, a classificação do infanticídio é um crime próprio, ou seja, só pode ser praticado pela mãe. É crime próprio, infanticídio. Matar o próprio filho sob a influência do estado puerperal durante o parto ou logo após. Então, crime próprio. Ou crime de mão própria. Agora, a questão é o seguinte. O crime de infanticídio, ele admite participação? Aí a briga é boa. Deixa eu usar essa tela aqui, ó. O crime de infanticídio admite participação? Então, no primeiro momento, gente, olha só por que a briga aqui é boa. No primeiro momento, a resposta intuitiva seria, olha, não admite participação, é crime de mão própria. E outra coisa, isso aqui, ó, o partícipe não está sob a influência do estado puerperal. Então imagina que a mulher acabou de dar à luz a criança. Vamos imaginar que tenha sido uma criança que foi fruto de um estupro. Ela tinha sido estuprada, aí por influência da família, por uma influência religiosa, a família não admitiu que ela fizesse o aborto. Nós vamos estudar isso daqui a pouco, nós vamos ver as hipóteses legais de realização do aborto. E aí ela se arrepende, nasce a criança, ela está totalmente arrependida, porque desde o início ela queria abortar, e por uma amiga que está com ela, acompanhando ela no hospital, ela decide, ela fala assim, olha, vou matar a criança. Vou matar a criança, ela está sob a influência do estado puerperal, mas ela não tem condições, ela não tem nada próximo ali, ela não tem nada nas mãos que consiga matar a criança. E aí essa amiga que está com ela no quarto do hospital, sai, vai até vai até a cozinha, vai até a cantina do hospital, pega lá, vai na lanchonete, pega uma faca, pega algum objeto que seja capaz de produzir a morte do recém-nascido e entrega para a mãe. Fala assim, olha, eu não tenho coragem de fazer isso não, mas pode fazer você. Se você quiser, a decisão é sua. E ela acaba por matar o recém-nascido. E aí? A mãe, quando a gente analisa o artigo 122, a mãe matou, porque ela utilizou dessa faca para matar o recém-nascido, então ela matou o próprio filho logo após o parto,
e ela estava sob a influência do estado puerperal. Não tem dúvida nenhuma de que a mãe vai responder pelo crime de infanticídio. Mas e essa amiga que auxiliou, que foi lá na lanchonete do hospital, pegou essa faca, trouxe e entregou para a mãe? Olha, eu não tenho coragem de fazer nada contra o recém-nascido, mas o filho é seu, a decisão é sua, você faz o que você quiser. E essa pessoa vai responder por qual crime? Ela responde por homicídio ou ela responde por infanticídio? Bom, a pergunta é boa, a pergunta é polêmica, porque nós temos na doutrina dois posicionamentos. Um posicionamento doutrinário no sentido de que, olha, não é possível participação, muito menos coautoria, em crime de infanticídio. A pessoa que auxilia, a pessoa que instiga, que induz, essa pessoa responde por homicídio e a mãe responderá por infanticídio. Esse é o posicionamento, um dos posicionamentos doutrinários. O outro posicionamento vai falar o seguinte, e é esse posicionamento que você tem que levar para a prova. É esse posicionamento, é essa corrente doutrinária majoritária. Então vamos responder a nossa pergunta aqui, eu já vou explicar o porquê. Olha aqui. O crime de infanticídio admite participação? Então, segundo parcela significativa da doutrina, sim, o crime de infanticídio admite participação. Coautoria, não. Se a pessoa praticar o núcleo do tipo, se eu mudar o nosso exemplo, a mãe acabou de dar à luz à criança, está sob o estado puerperal, está sob a influência do estado puerperal, a amiga vai até a lanchonete do hospital, pega uma faca, vem e esfaqueia a criança. Nesse caso, essa amiga vai responder pelo crime de homicídio. Vai responder pelo crime de homicídio. E se conseguir demonstrar essa ligação, esse conluio, a mãe responde pelo crime de infanticídio. Agora, no nosso exemplo, a amiga, ela não praticou nenhum ato nuclear, não praticou não praticou um núcleo do tipo, não praticou nada contra o recém-nascido. Ela simplesmente foi lá na lanchonete do hospital, pegou a faca, trouxe e entregou para a mãe. Faz o que você quiser. Sem o auxílio material dela, não teria acontecido o infanticídio. Né? Mas ela não praticou o núcleo do tipo. Então ela não é coautora, ela é partícipe. Então, segundo parcela significativa da doutrina, é possível a participação no crime de infanticídio. Onde que está o fundamento disso? Vou mostrar aqui agora o fundamento desse posicionamento doutrinário. Vamos lá no artigo 29 do Código Penal, que fala do concurso de pessoas. Aqui, ó. Artigo, na verdade, artigo 30. O 29 vai falar: quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a eles combinadas na medida de sua culpabilidade. Aí vem o artigo 30 para poder esclarecer para nós se é possível a participação no crime de infanticídio. Olha aqui, ó. O artigo 30 fala o seguinte: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. O estado puerperal, essa influência sobre a qual se encontra a mãe do recém-nascido, era uma circunstância de caráter pessoal. Só ela que está sob o estado puerperal. A partícipe não está sob o estado puerperal. Esse estado puerpério é próprio do parto. Então, se ela não deu à luz a nenhuma criança, ela não está sob o estado puerperal. Então, essa é uma circunstância pessoal, só da mãe. Mas olha aqui a parte final. Se a gente parasse aqui, ó, não seria possível, mas olha só. Não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal.
salvo quando elementares do crime. E a prática da conduta sob a influência do estado puerperal, com base lá no artigo 123 do Código Penal, é uma elementar. Se é elementar, a elementar se comunica. Se a mãe praticou o crime sob o estado puerperal, sob a influência do estado puerperal, e a partícipe sabia disso, e mesmo assim auxiliou materialmente, a partícipe também responderá por crime de infanticídio. A mãe responde por infanticídio e a partícipe também. Se ela fosse coautora, né, não daria para ser coautora, porque se ela praticou o núcleo do tipo, para praticar o núcleo do tipo, ela teria que estar sob o estado, ela teria que estar sob a influência do estado puerperal. E aí ela já não estava. Agora, se ela auxiliou materialmente, se ela participou do delito, então é possível que ela responda, nesse nosso exemplo, pelo crime de infanticídio. Certo? Então, olha, vamos colocar aqui o fundamento, né? Então, o crime de infanticídio admite participação? Segundo parcela significativa da doutrina, sim. Qual que é o fundamento? O fundamento é o artigo 30 do Código Penal. A influência do estado puerperal embora seja circunstância pessoal, é elementar. É elementar do crime de infanticídio. Certo? Esse é o fundamento. Então, para a prova, você vai levar esse posicionamento. Muito difícil, muito improvável que caia uma questão dessa numa questão objetiva, numa questão de múltipla escolha. Né? Porque se você adota, né, se você é filiado a outra corrente doutrinária, pode ser que essa questão seja anulada. Então, muito provável que uma questão dessa natureza seja uma questão dissertativa. E aí você apresenta os dois fundamentos, né, as duas correntes doutrinárias, os argumentos das duas correntes, e escolhe o seu, se posiciona. Se posicione de acordo com a banca examinadora que vai te avaliar. Certo? Então, por exemplo, esse posicionamento é um posicionamento pró-réu, é um posicionamento que beneficia o réu. Ó, muito melhor que a partícipe responda por infanticídio do que por homicídio. Então, esse posicionamento você vai levar por uma prova de segunda etapa da OAB, por uma prova de segunda etapa da Defensoria Pública, né, porque é um posicionamento que beneficia o réu. Agora, num concurso do Ministério Público, da Polícia Civil, da Polícia Federal, você vai levar o outro posicionamento doutrinário. Você apresenta os dois, você vai demonstrar para o seu examinador que você sabe da divergência doutrinária, apresenta os dois, as duas correntes doutrinárias, e se posiciona. E aí você se posiciona de acordo com a banca examinadora que vai te avaliar. Certo? Então, resumindo para nós aqui, é possível, com base lá no artigo 30 do Código Penal, a participação em crime de infanticídio, do artigo 123 do Código Penal. Bom, o último crime contra a vida, nós vamos estudar aqui do artigo 124 agora até o artigo 128, é o crime de aborto. Então eu dividi o 124 junto com o 126, nós vamos analisar os dois juntos, depois vamos analisar o 125, depois o 127 e o 128, que trata de algumas causas excludentes, algumas causas especiais excludentes da ilicitude em relação ao crime de aborto. Então, olha só, crime de aborto, previsão aí no artigo 124. Ó,
aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento. Então, o artigo 124. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outrem lhe o provoque. Então, esse é o tipo penal do artigo 124. Esse artigo 124 responde somente a gestante, crime próprio. Somente a gestante responde pelo artigo 124. Se ela própria, né, praticou o aborto sem a ajuda de ninguém, beleza, só ela praticou a conduta, então vai punir só ela. Qual que é a imputação penal? Qualquer tipificação dessa conduta, artigo 124 do Código Penal. Crime doloso contra a vida. É possível que vá a júri. Crime de competência do tribunal do júri. Porque a pena é branda, de 1 a 3 anos. Agora, esse aqui, ela consentiu que uma outra pessoa praticasse o aborto. Aí nós temos uma exceção, né, uma das raras exceções do Código Penal, a teoria monista do concurso de pessoas. Teoria monista ou teoria monística do concurso de pessoas. O que é isso? Ó, se 2 ou mais pessoas concorrem para o mesmo crime, elas respondem pelo mesmo delito. É o que está lá no artigo 129 do Código Penal. Aí, no artigo 124, por isso que eu conjuguei o 124 com o 126, porque existe aí uma distinção no Código Penal, uma separação, uma exceção, uma rara exceção à teoria monista ou teoria monística do concurso de pessoas. Aqui, eles praticam o mesmo fato criminoso, que é o aborto. Né? A gestante consentiu que uma outra pessoa lhe praticasse o aborto, e essa outra pessoa vai lá e pratica o aborto com o consentimento dela. Só que o resultado é que cada um responderá por um crime. Então, se essa primeira parte aqui, ó, não tem dificuldade, nós vamos ter só um delito. Provocar aborto em si mesma. Ok. Nós temos só um crime acontecendo, só uma pessoa que vai ser punida, só a gestante. Pronto. Agora, a gestante não praticou o aborto em si mesma, ela consentiu, ela autorizou que uma outra pessoa praticasse o aborto. Ela responde pelo artigo 124 e essa pessoa que praticou o aborto vai responder pelo artigo 126. Provocar aborto com o consentimento da gestante. Certo? Então, rara exceção no Código Penal, na legislação penal, rara exceção à teoria monista do concurso de pessoas. Então aqui, ó, né, a gestante consentiu, autorizou que fosse realizado o aborto, e essa pessoa que praticou o aborto com o consentimento dela, cada um responde por um crime diferente. A gestante responde pelo artigo 124 e essa pessoa que praticou o aborto responde pelo artigo 126. E a pena aqui é uma pena mais grave. Aqui a gente está falando de pena de detenção, aqui nós estamos falando de pena de reclusão. Beleza? Parágrafo único do artigo 126. Aplica-se a pena do artigo anterior, do artigo 125, que nós vamos estudar agora, se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada, ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Então, exclui a aplicação do artigo 126. E aí pula lá para o artigo 125, né? A pena do 125. Então, olha, a primeira coisa nós precisamos fechar essa ideia aqui do aborto. O artigo 124 prevê a gestante praticando o aborto em si mesma, só ela sozinha, e pronto. Agora, né, o que costuma ser cobrado em prova, que é mais complicado um pouquinho, é ela autorizar que uma outra pessoa pratique esse aborto, ela responde pelo 124, e a pessoa que praticar o aborto responde pelo artigo 126. A pena cominada ao terceiro é mais grave do que a pena cominada à própria gestante. Certo?
Agora, o artigo 125, ele prevê a hipótese de aborto sem o consentimento da gestante. Então, é a hipótese, por exemplo, de uma gestante que é agredida fisicamente, o agressor tinha consciência, tinha o conhecimento de que ela estava grávida, ele agride a gestante e dessa agressão, uma das consequências da agressão é o aborto. Então, ele vai responder pelo artigo 125, pelo crime do artigo 125. A pena é muito mais alta. Reclusão de 3 a 10 anos. Aí nós temos que tomar cuidado com o parágrafo único do 126, que, mesmo que a gestante tenha autorizado a prática do aborto, mas, se for uma gestante menor de 14 anos, olha aqui, ó. Se a gestante não é maior de 14 anos, ou se ela é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência, ainda que a princípio possa surgir aparentemente essa autorização, a pena cominada será a pena do artigo 125. A pena pula de 1 a 4 anos para 3 a 10 anos. Certo? Então, muita atenção. Então, nós temos aí 3 dispositivos legais que vão disciplinar a prática do crime de aborto. 3 dispositivos, o 124, o 125 e o 126. 124 pune a própria gestante quando ela pratica em si mesma o aborto ou quando ela autoriza que um terceiro pratique nela o aborto. 124 para a gestante. O 125 e o 126 punem terceiros que praticam o aborto contra a gestante. O 125, quando ele pratica contra a vontade da gestante, e o 126 pune aquele que pratica o aborto com o consentimento, com a autorização da gestante. Beleza? Então, o último crime é o previsto no artigo 126, né, do 121 ao 126. O 127, embora fale, né, o código fale em forma qualificada, a gente está diante de um aumento de pena, de uma causa especial de aumento de pena. Artigo 127. As penas combinadas nos 2 artigos anteriores, ou seja, no 125 e no 126, nos crimes de aborto praticados contra a vontade da gestante, a pena vai aumentar de 1/3 se, em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocar o aborto, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Nós vamos ver quais são as hipóteses que configuram a lesão corporal grave. Está lá no 129, parágrafo 1º. Aí a pena vai ser aumentada de 1/3. Ou, olha aqui, essa pena vai ser aplicada em dobro, vai ser duplicada, se, por qualquer dessas causas, lhe sobrevém a morte. Então, aplica a pena do aborto em dobro se, em razão do aborto, a gestante vem a falecer. Certo? Se do aborto gerou lesão corporal de natureza grave, aplica a causa de aumento de pena de 1/3. Se, em razão do aborto, ela falece, aplica, então, a pena em dobro, dobra essa pena.